Ok, boa noite, eu sou Miro Veloso, estamos mais uma vez aqui em mais uma edição do nosso podcast Mentalize. A todos os que se encontram do outro lado, quero agradecer, né, pela sua participação, pela sua audiência, a todos os nossos apoiadores, a todos os comerciantes, a todos os nossos amigos. Que Deus os abençoe e está sendo muito bom estar com todos vocês aqui no nosso podcast Mentalize. Hoje eu tenho a grata satisfação, a felicidade de ter recebido um sim maravilhoso dele, né? Posso dizer, meu amigo, né? Posso dizer, um cara que eu sou fã de carteirinha. Hoje eu vou abrir meu coração para ele, né? Uma pessoa maravilhosa. Hoje eu estou aqui com Emerson Badiani, ele que é personal trainer e também é o nosso pastor Emerson da IEB Trancoso. Emerson, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso simples espaço chamado Mentalize. Miro Veloso, grande prazer estar aqui nessa noite. Você é um cara que a gente já acompanha há muito tempo, né? Batalhador aí em vários segmentos, né? E com essa grata novidade chamado podcast Mentalize. Que bom que você está aqui. Uma boa noite a todos. Que você seja bem-vindo e que nós possamos desfrutar desse momento aqui junto com o Miro, nesse estúdio que está preparado para te receber e que você possa se sentir literalmente em casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Emerson Badiani, vamos começar. Quantos anos você tem, Emerson? Então, como diz meu filho Davi, Você tem um Davi também? Eu tenho um Davi também. E o Davi, ele é apaixonado por futebol, né? Então, quando eu completei um ano de vida agora, em fevereiro, ele falou assim, pai, o senhor chegou no final do primeiro tempo. 44 anos. 44. Passa rápido, 4.4. Turbinado aí. Rapaz, tá turbinado. Tá gatinho com 4.4. É isso aí. Nasceu onde, Emerson? Linhares, Espírito Santo. Linhares. Então foi lá em Linhares que você conheceu o amor da sua vida? Também. Foi. Tá bom. Então, Emerson, hoje nós estaremos dividindo essa conversa nossa, esse bate-papo em duas etapas. Vamos estar falando com o personal trainer, certo? E vamos estar falando também com o pastor Emerson, certo? Emerson, você chegou aqui, eu acredito que você tem aqui em torno de uns 15 anos, porque chegou quando eu cheguei. Tem 13 anos, na verdade. 13, cheguei em janeiro de 2012. Ok, você chegou 2 anos depois que eu cheguei. Isso. Temos quase o mesmo tempo, né? Sua formação, então, é educador físico. Educador físico, que para muitos também é chamado de personal trainer. Isso. Né? E para mim falar mais pertinho, então tá beleza. Então Emerson chega em Trancoso, já chegou casado já? Cheguei casado, nós casamos aqui em 2010, em janeiro de 2010, e voltamos, né, para Linhares, ficamos mais 2 anos lá morando, e em 2012 a gente resolveu vir de vez para poder abrir a conhecidíssima e famosa Academia Fisiforma. Isso, a Fisiforma, onde sua carreira começou. Exatamente. Você se formou, mas foi aqui que você começou a atuar como profissional. Exatamente. Eu me formei em 2011, no final de 2011, e voltei para Trancoso. E em 2012 a gente abriu a Fisiforma em abril, no dia 23 de abril de 2012. Certo. Dia 23 de abril de 2012. Olha, aconteceu um gafe aqui que eu estava falando a abrir com o microfone fechado. Eu estou com Emerson Badiani, certo? Vou começar tudo de novo. Estou com Emerson Badiani, certo? Ele que é personal trainer,
e também é o pastor Emerson da IEB Trancoso, tá? O microfone dele saiu, então ele já falou. É um prazer muito grande ter o pastor Emerson, o Emerson amigo aqui. A declaração que eu fiz, como não saiu, vai sair agora. É uma pessoa que mora em meu coração, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, né, no nosso estúdio do Mentalize, porque pense no homem que mentaliza e que tem muito para nos dar nessa noite, está aqui conosco. Emerson, eu aprendi a gostar de você na Igreja Monte Sião. Sim. Né? Cheguei aqui há 15 anos atrás e 2 anos depois você chegou. 2 anos Isso. depois você chegou e nós frequentávamos juntos ali, né? A escola bíblica dominical, né? Eu já conhecia a Neia, né? Não conhecia ainda a sua esposa, mas estávamos sempre juntos. E você sempre nessa pegada educada, sempre de boa, sempre com um sorrisão bonito, né? Sempre muito calmo. E aquilo me fez aprender a gostar de você, né? Logo, pouco tempo depois, você abre a sua academia Fisioforma, para cuidar da saúde do povo de Trancoso. Exato. Como é que foi o nascer da Fisioforma? Então, a gente, como eu falei, né, eu me formei em 2011 em Linhares e a gente tinha um sonho de vir morar aqui em Trancoso para abrir essa academia junto com uma fisioterapia, porque a RAI também é formada em fisioterapia. E quando nós viemos aqui, nós percebemos que Trancoso não tinha uma academia profissional. Sim. Não tinha muito potencial para que as pessoas pudessem se engajar nessa parte física. Sim. Na parte de cuidado do corpo, mas não tinha uma academia. Aliás, tinha poucas pessoas profissionais aqui. Se eu não me engano, quando eu cheguei, devia ter 2 ou 3 no máximo. E a gente conseguiu abrir a Fisioforma e, graças a Deus, foi um sucesso. Formamos vários e vários professores, incentivamos, certo, né? Mentalizamos que beleza, para que eles pudessem entender, né? Ter uma profissão. E muitos nomes foram, que eu poderia citar aqui, que se formaram em Educação Física e hoje atuam na área, ajudando várias e várias pessoas aqui em Trancoso. Graças a Deus, outras academias vieram para poder agregar. Sim. A minha alegria é que, Mira, assim, depois de um tempo, não muito tempo, a gente via muitas pessoas treinando, pessoas na academia, pessoas caminhando pela cidade. Então isso trouxe uma nova mentalidade para o povo de Trancoso em relação ao cuidado do corpo, né? Tantas belezas naturais que a gente tem aqui em Trancoso, fazer exercício na praia, fazer exercício nas ruas, enfim, na academia. Então a gente fica muito feliz por ter contribuído com a cidade de Trancoso. Então, para aqueles que não sabem, né, a Academia Fisioforma, nós estamos diante do fundador, né, dessa academia. Agora, Emerson, você teve um aluno na Fisioforma, você é um homem de Deus, é um homem que não mente. Você teve um aluno na Fisioforma e esse aluno, ele tinha um negócio diferente nele que com 15 dias... Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone não conseguia o desenvolvimento dele de forma tão rápida. Como era o nome desse aluno? Rapaz, conte aí. Uma genética diferenciada. Né? Quando ele queria treinar... Quando ele treinava, o peito saía. Era, né? O peito ia pra fora. Esse é Miro Veloso. E era rápido, não era? Rapaz. Ficava bombadão. O homem ficava forte. Tá? Mas você sabe por que eu saí? Uma alegria. Sim. Você sabe por que eu saí da academia? Porque na vila começou a ciumar. Foi mesmo? Foi. Eu comecei a ficar tão bombado. E aí ela começou a ciumar, dizer o velhinho tá bombado demais e tal. Né? E aí eu tive que me afastar. O patrimônio valorizou, né? O patrimônio valorizou, não é? E ela continua até hoje, é fidelíssima. Essa é. Sai daqui todos os dias, 5h40 da manhã. Eu digo, vai com Deus. Tá lá, eu digo, vai com Deus, que eu vou continuar aqui, não é?
Mas, Emerson, você tocou num assunto muito importante. Quando você chegou aqui, você percebeu que poderia até existir algumas portas abertas, e o pessoal chamava de academia, mas existiam poucos profissionais. Eu, às vezes, comentava muito isso com Nabila. Eu dizia, poxa, mas como é que pode, não é? Várias academias abertas aí, e da noite para o dia você ouvia fulano dizer que era personal trainer, da noite pro dia. Eu digo, pô, que faculdade rápida é essa que essa galera faz aí e tal? Mas você então conseguiu conduzir pessoas ao profissionalismo? Sim, a ideia é sempre no profissionalismo, né? Quando a gente chegou aqui, é claro que não é só academia, a gente sabe a realidade de Trancoso, mas quando a gente chegou aqui, a gente não tinha uma mão de obra, e principalmente mão de obra qualificada. Sim. Então, o que eu mentalizei? Eu gostei dessa palavra. Gostou? Muito obrigado, Emerson. Parabéns pela escolha aí. Obrigado. Então, o que eu mentalizei para essas pessoas? Agregar o profissionalismo. Tanto é que não foi fácil, né? Acho que metade desses cabelos brancos que eu tenho aqui tá na conta de Diego, que é o novo dono da academia. Grande Diego. Né? Hoje ele é um cara que me agradece muito. Sim, sim. Né? Mas talvez naquele tempo ele ainda não tinha entendido essa importância do profissionalismo, né? De você estar num lugar onde você vai promover a saúde de uma pessoa, promover o bem-estar físico, e para isso a gente precisa estar qualificado para poder entregar o melhor que a gente consegue. Então, automaticamente, a minha luta sempre foi... Eu já cheguei a pegar professor lá da minha academia, quando era dono da academia, e levar até o Nápoles, levar lá na faculdade, fazer a matrícula, ajudar essa pessoa... Carregar no colo. Praticamente. Vai estudar. Ajudar, exatamente. Porque a gente até fala, né, Mira, hoje lá na igreja, tudo mais, a gente vê, assim, poucas perspectivas de jovens que querem sair, que tem esse sonho para fazer uma faculdade, para estudar. São poucos nomes, né? Então, talvez pela facilidade de Trancoso também gerar alguns empregos que a galera pega uma grana boa, né? Principalmente no verão. Mas eu vejo que estudar é muito importante porque você abre outros leques, né? Então, assim, a gente não pode... É claro que a gente está numa cidade abençoada, que promove isso, né? Esses trabalhos que são excepcionais também, mas a gente não pode depender só disso, precisa de algo mais qualificado. Então foi isso que eu coloquei na mente desse pessoal. Ô Emerson, você poderia hoje enumerar aí quantas pessoas que você conseguiu apoiar para estudar? Sim. Eu acredito aí umas 7, 8 pessoas. Que legal. Que conseguiram, né? Isso, outros que não conseguiram foram... concluir, que foram até o final do curso e que hoje... Inclusive, isso me fez lembrar que eu fui impulsionado por na época que eu comecei a fazer faculdade, eu era profissional de futebol. Sim. Então, inclusive, eu estava no ano... Sério? No ano de 2008, eu estava no Linhares. Olha. E aí um professor meu, que era professor de faculdade, esse professor ele era o nosso preparador físico do time, ele levou uma proposta para os jogadores que a faculdade ia dar 50% de desconto para qualquer jogador que quisesse. E 5 levantaram a mão, um deles fui eu, só que um só terminou, que fui eu. Que foi você. Que eu fui até o fim, porque eu botei na mente, eu mentalizei que eu iria até o final, que eu não ia parar de forma alguma. Então... em nenhum dos anos, mesmo viajando, trocando de clube, eu sempre priorizei os estudos e graças a Deus consegui terminar. E para a glória de Deus, está dando tudo certo. Conosco hoje, Emerson Badiani, contando o início da sua trajetória, não é, na sua profissão como personal, como educador físico, e mostrando que sem determinação você não chega a lugar algum. Eu sempre digo, Emerson, que existem pessoas que vivem construindo uma história do quase. Sim. Quando você disse que pegou X pessoas, mas apenas uma minoria delas foram até o final, eu sempre digo isso, que tem gente que nas dificuldades elas param, elas desistem.
não é? E aí vai ter lá na frente, não é? Elas vão dizer assim, pô, eu quase me formei, eu quase fui um professor de educação física, eu quase me casei, né? Eu quase comprei. O que você acha dessa coisa das pessoas desistirem no meio da caminhada? Eu acho que isso está no campo emocional. Sim. Na minha visão. Claro que tem a questão espiritual também envolvida, porque o inimigo das nossas almas, ele se aproveita dessa brecha na alma da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a criança, ela tem os sonhos, ela projeta na mente dela, aquela mente tão imaginária, tão criativa, e o pai ou a mãe vai lá e fala assim, que nada, menino, isso é muito difícil, você não vai dar em nada, ou usam expressões, desculpa falar aqui, mas você é burro. Sim, sim. Então são expressões que automaticamente a criança ela registra isso no seu córtex cerebral, que vai para o campo das emoções, e qualquer coisa que acontece de dificuldade, Miro, leva ela a pensar que ela realmente não vai conseguir. Tá vendo? Meu pai falou isso. Olha. A minha mãe falou isso. Sim. Isso é uma verdade. Só que isso, na verdade, é uma grande mentira de Satanás. Para tentar paralisar, neutralizar os sonhos e projetos de Deus na vida de uma criança, de um adolescente. Eu acredito muito que está nesse campo emocional. Eu quero vou dar um exemplo aqui que isso foi real. Eu já contei isso até em pregações, de pessoas que acreditam em coisas que chegam a ser absurdas, mas elas acreditam. Por exemplo, uma vez, uma moça se casou. Sim. E, na verdade, ela se apaixonou por um rapaz. E ela desejava muito esse rapaz, só que o que ela fez? Ela se casou com outro cara para separar desse cara e vir casar com esse outro rapaz que ela é apaixonada. Que doideira. E aí perguntaram para ela por que ela fez isso. Ela falou, exatamente porque a minha avó se casou, frustrou e só se deu bem, só ficou feliz no segundo casamento. Olha só. E isso aconteceu com a minha mãe também. A minha mãe se casou, aí não foi feliz, separou e só foi feliz no segundo casamento. Certo. Então, na mente dela, o primeiro casamento não iria dar certo. Como ela era apaixonada por esse rapaz, ela falou, vou casar aqui primeiro, para depois eu me separo e caso com ele, que é com ele que eu vou ser feliz. Então, as pessoas, elas acreditam tanto em palavras, principalmente quando são pessoas que têm uma importância sobre a vida delas, como os pais, quem criou, tios, avós, irmãos, pastores, líderes, padres, professores. Então, essas pessoas têm uma influência tão grande na vida delas que elas acabam acreditando em algo que não é real, não é verdadeiro. E isso a gente tem trabalhado muito na igreja para que a verdade possa libertar a vida dessas pessoas e elas consigam ir até o final. Emerson Badiani falando sobre o poder das palavras. E quando você estava falando, Emerson, eu me recordava, eu fui criado sem meu pai e sem minha mãe. Fui criado por uma irmã minha mais velha, que já faleceu aos 93 anos. Eu ainda tenho um irmão em Vitória que tem 96 anos de idade. Fez agora 97. E essa minha irmã que me criou, ela me criou dizendo que eu ia ser um vagabundo, que eu nunca ia ser feliz no amor, que eu nunca ia ter uma esposa e que eu não ia dar para nada que preste. Porque eu gostava da música, né? Como você sabe, eu gravei alguns CDs, vivi muitos anos só de música, e ela dizia que violão era coisa de vagabundo, né? E cresci ouvindo dizer que eu não ia ser ninguém na vida. E durante muitos anos eu tive esse medo dentro de mim. Isso me acompanhou por décadas e décadas e décadas. E uma das coisas que ela dizia era: você nunca vai ter uma casa para morar. Né? Então, assim, a luta que eu tive na minha vida, o epicentro de conquistas para mim era a minha casa. Certo? E hoje eu sou muito grato a Deus, porque Ele não me deu uma casa, Ele me deu um paraíso para morar. Eu sou muito feliz. Mas você tem toda a razão quando nessa noite você diz
que algumas pessoas chegam apenas no quase, não é por causa de palavras que são lançadas sobre elas, mas a gente vai chegar nessas questões. Mas, Emerson, voltando ainda para essa questão da educação física, fala um pouco da utilidade da educação física, não é, da malhação, do exercício físico, porque até a própria Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Só fechando essa parte aí, também te parabenizando, né? Porque graças ao Senhor você conseguiu ressignificar essas palavras, sim, né? Sim. E construir Não foi fácil. um patrimônio. Eu imagino. Ter uma família abençoada, estruturada. Eu acredito que não foi fácil, mas você ressignificou e usou o que eu falo para as pessoas, é usar a ferida com que ela foi ferida, trazer cura para ela, para poder curar outras pessoas, para fazer algo como você está fazendo hoje, de poder falar para as pessoas, estimular as pessoas de que mesmo com palavras contrárias, se você... A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você está em Cristo, toda palavra de maldição pode ter sido pelo pai, da mãe, a maior autoridade sobre a sua vida cai por terra ali. E você ressignifica e você conquista, sim, aquilo que você tanto almeja. Então, parabéns por isso. E trazendo essa pergunta, sua nova pergunta, 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo vai falar assim: que o Deus da paz vos santifique em todos os aspectos, corpo, alma e espírito sejam santificados até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente serve a Deus, a gente não serve somente na parte espiritual. Você não serve somente na parte emocional, você também serve no seu corpo, literalmente. Sim. Quando você cuida do seu corpo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos cuidando da morada do Espírito. Então, cuidado com o corpo, né, a parte da educação física, olha a palavra, educação física, educador físico. Né? Nós vamos educar o nosso corpo a funcionar de uma forma equilibrada. Sim. Né? Na educação física a gente usa o nome homeostase, que significa equilíbrio. Homeostase. Homeostase. Aprendi, viu? Não esquece mais. Vou mentalizar. Isso aí. Homeostase, anota aí, viu? Sim. E então gera equilíbrio em todos os sistemas do corpo. Sistema ósseo, muscular, neural, fisiológico. Todos os sistemas eles precisam estar funcionando regularmente, porque o que é uma doença? Quando um desses sistemas não está funcionando bem. Certo. E aí todos os outros sistemas, todo o corpo, ele tem que trabalhar mais, forçadamente, para tentar suprir a necessidade daquela parte ali. E aí a educação física traz esse equilíbrio. A ideia é essa, né? Certo. Então, você trazer saúde para o seu corpo. Hoje, né? Por que tem muitas academias? Porque nesse tempo que nós vivemos, aqui tudo bem, você mora ainda num lugar mais distante, tal, você precisa andar para ir daqui. Mas quem mora em centro, e principalmente em grandes centros, você sabe muito bem disso, que a pessoa não vai na esquina sem ir de carro, sem ir de moto, não vai na vendinha ali sem ir motorizado. Então ele não gasta a energia que gastava-se antigamente, né? No tempo de Jesus, por exemplo, estima-se que Jesus andava de 20 a 30 quilômetros por dia. Andava. Olha só. Entende? E o que comia? Peixe. Carne, peixe, frutas e legumes. Então, era um povo saudável. Sim. Né? Hoje a gente já anda muito pouco, a gente quase não pega peso. Então, ou seja, a academia está aí para isso. As caminhadas, para trazer esse equilíbrio no corpo. Por que muitas pessoas estão doentes? Porque elas não cuidaram, ou não cuidam do seu corpo. E doentes muitas vezes em igrejas. Né? Mas a Deus é poderoso para curar. Lógico que é. Nós já vimos isso várias e várias vezes. Ele é poderoso para curar, sem dúvida alguma. Mas eu sempre falo algo que... Desculpa. Eu sempre falo algo que é importante, que eu já ouvi muitas vezes e carrego para minha vida. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Sim. Mas aquilo que é impossível, que eu não posso fazer, é Ele que vai fazer. Então,
uma caminhada, você pode fazer por mim? Não. Não. E nem eu por você. Isso é verdade. Então, só eu posso. Só eu posso fazer por mim. Você brincou que Nabila vai cedo, né? Então, Sim. ela colocou na mente que precisa ir treinar. Se você vai ou não, já não é uma... Quer dizer que ela não malha por mim. Não, acho que ela malha pra você também. Né? Muito importante, Emerson, essas colocações, mas eu quero partir para um outro lado. De repente, tá tudo muito bem, a academia bombando, certo? Você, sonho realizado junto com sua esposa, que também é educadora física, não é isso? Ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta. Fisioterapeuta, isso. Certo. E aí tá tudo muito bem, mas dá um estralo, de repente, não é? Nós ficamos sabendo que uma obra nova se abre na cidade, uma igreja, não é, como uma congregação de uma outra grande igreja em uma capital ou em um grande centro. Uhum. E esse treinador físico torna-se o líder daquela igreja, torna-se o pastor Emerson. Como foi essa ascendência, essa transição, essa mudança? Porque você abriu mão, você vendeu, você arrendou ali, posso dizer que talvez o seu primeiro sonho da sua academia, não é? E você agora não está mais lá como dono, mas agora você se torna um pregador da palavra de Deus. Então, na verdade, quando a gente veio para Trancoso, o nosso sonho era abrir a nossa empresa, academia, estabilizar e ficar, né, isso, de boa, curtir a família, claro, levando o evangelho, mas participando de igreja, como a gente sempre participou. Como membro. Como membro. E nunca foi o meu desejo, né? Apesar que em 2003, setembro de 2003, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu recebi uma profecia que eu seria pastor. Olha só. Eu me converti também no Rio de Janeiro, em 1994. Uhum. E 9 anos depois, um pouquinho mais de 9 anos, em 2003, eu recebi essa profecia de que seria pastor. Mas eu nem imaginava que isso... nunca trabalhei para que isso pudesse acontecer um dia e nem imaginava que seria aqui na Bahia. Sim. Então a gente veio para cá em 2012 com esse intuito de abrir a academia. Deu super certo, graças a Deus. Eu costumo brincar que estava indo super bem até o Senhor me chamar para essa nova etapa, né? Para esse novo ciclo de vida. Sim. Então, isso aconteceu em 2017, começou a acontecer em 2017, na verdade. Eu senti Deus me chamar poderosamente, comecei a me aprofundar muito na teologia e coisas foram acontecendo, Miro, na confirmação de Deus para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Onde você está. Deus, ele, apesar de eu não ter ficado tentando que ele provasse alguma coisa, mas ele sempre fez isso, sempre cuidou de cada detalhe. O que eu vejo, Emerson, eu não estou falando mais com o Emerson, estou falando agora com o pastor Emerson. Certo. Embora você tenha um detalhe peculiar em você e que isso me faz gostar mais de você ainda. Não você não fica aí exigindo que as pessoas lhe chamem de apóstolo, de pastor, né? Mas eu acho que é mistério que, né, a gente tem que dar honra a quem tem honra. E eu agora deixo de falar com o treinador físico, estou falando com o pastor Emerson, que cuida de ovelhas, que está à frente de um ministério em ascensão, cuidando de vidas, cuidando de jovens, mudando a mentalidade das pessoas, não é? Mas o que eu vejo de interessante, pastor, é que hoje parece que virou moda,
da noite para o dia uma pessoa virar um pastor, mas geralmente é gente que não estudou para nada, não tem uma profissão, não quis nada com a vida, mas porque o cara fala bem, ele tem uma retórica legal, ele tem uma compostura na voz, ele se decide ali, e eu agora sou pastor, e na verdade você sabe do que eu estou falando. Mas você não, você vem de um momento bom na sua vida, financeiramente falando, a melhor e maior, na época, a academia da cidade, e você abandona tudo isso por algo financeiramente improvável, incerto, certo? E eu acredito que não foi fácil para você tomar esta decisão. Bem colocado aí a sua fala e também a pergunta, né? Como eu falei, 2017, Deus foi começando a mudar isso dentro do meu coração. E eu não passei isso para minha esposa, apesar de que ela já estava percebendo, porque não tem como, né? Sim. Ela me via Sim. sempre estudando e na teologia, e eu estava ali na academia com fone, e aí ouvindo o louvor, pregação, mensagem de teologia. E para mim, Miro, não foi tão difícil quanto para a Rayane. Vou te explicar por quê. Nós tínhamos um combinado na academia de que eu faria toda a parte técnica da academia. Avaliações, ficha de treinamento. Eu combinei com ela de eu ficar com toda essa parte técnica. Sim. Tudo que você imaginar, e ela ficaria com o administrativo. Certo. Então, e a gente sabe que a parte administrativa, ainda mais no ramo empresarial, nem sempre não é algo concreto, né? Uhum. Então, assim, para ela pensava exatamente como você falou, mas se a gente sair da academia, a gente vai viver de quê lá? Sim. Né? Porque a gente sabe que igreja não é assim, né? Claro, você chega da noite pro dia as coisas acontecem. E você tem um salário, não existe isso, né? A gente tem que ter o bom senso de saber o que entra de finanças na igreja, isso claro. Aí é muito... Tem que ser bem claro isso, e foi bom você ter citado isso, porque não é a gente que escolhe o chamado, é o chamado que nos escolhe. Sim. Então, olha só, isso aí é um corte, mentalize. Boa, isso vai vir bem, né? Como é? Não é a gente? Não é a gente que escolhe o chamado, é o chamado que nos escolhe. Que nos escolhe. Porque o reino é de Deus. O reino não é de homens. O reino é de Deus, e nós somos cooperadores com o reino. Então, quando eu estou ali, eu estou entendendo que a igreja não é minha, que as ovelhas, apesar de eu estar cuidando, elas não são minhas, elas são de Jesus. Sim. Né? Que eu estou cuidando para Jesus, não para mim. Sim. Então, você citou aí, você exige que chama... Não. Uhum. Eu brinco, eu falo até que o pastor Carlito, que ele fala isso, né? Que ele fala assim, olha... Você quer me chamar de pastor, Carlito chama, bispo, apóstolo, o que você quiser. Só não me chama de Beelzebub, que eu não sei. Que isso aí eu não me compactuo, não. Porque nós estamos aqui para servir, né? Então, na minha visão, esse nome é uma coisa que não é tão importante. O título, né? O título, exatamente. O título, pastor. E aí, em 2017... eu falei, bom, se o senhor está me chamando, eu vou orar e eu preciso que o senhor confirme no coração da minha esposa, porque eu não vou para esse chamado sem ela estar comigo, corpo, alma e espírito, né, de coração. Sim. E a Rayane sempre foi muito apaixonada por Jesus, mas essa, como você falou, é uma decisão muito difícil, porque gera uma instabilidade financeira. Claro. É literalmente viver pela fé. Uhum. Se você tem academia ali, se você tem uma empresa... Você, por mais que você não saiba se vai entrar X ou Y, mas você sabe que vai entrar. Tanto é que a gente nunca fechou no vermelho para a glória de Deus. Amém. Desde quando a gente começou. Né? E você sabe que todo início é mais difícil. Sim. E aí, eu orando, em setembro de 2017, a gente estava num sábado à tarde, sentado numa poltrona, eu e ela somente, e lendo a Bíblia, e orando, e fazendo aquele devocional. E, de repente, veio a resposta de Deus para ela. Quando ela recebe uma voz do Espírito e ela encosta em mim, assim, bate no meu peito, dizendo, não resista à voz do Espírito Santo.
Naquele momento, Miro, eu senti que Deus tinha me dado aquela resposta. Foi a hora que eu me ajoelhei, eu não lembro, eu caí no chão, fiquei ali uns 15, 20, 25 minutos chorando sem parar, ela não entendendo nada. E depois que eu me recompus, que eu fui falar para ela, já estou orando há um tempo, pedi ao Senhor um direcionamento e pedi que Ele falasse com você. Essa resposta que você acha que foi para mim, foi para você. Não resista à voz do Espírito Santo. Passou um mês, a gente fez um café com pastores, e eu estava nesse café. Trouxeram um pastor lá do Espírito Santo chamado João. Uhum. E esse pastor, ele... eu nunca tinha visto ele, nunca tinha visto. Ele tinha morado nos Estados Unidos. Sim. Então ele chegou na igreja e tivemos um tempo de comunhão ali, ele começou a pregar. E ele também nunca tinha me visto, não sabia quem eu era. Eu estava assim na segunda fileira, naquele momento final ali, que o pastor pede para fechar os olhos, orar, né? Eu fechei meus olhos e ele começou a orar. E eu senti uma presença, né, mais próxima de mim. E aí, quando ele continuou orando, eu percebi que ele estava na minha frente, só que eu estava com os olhos fechados. Ele veio assim no meu ventre e ele estava pregando sobre Noé, porque Deus mudou as ferramentas de Noé. Noé era agricultor e passou a ser um marceneiro, um carpinteiro para construir a arca. Sim. Então ele estava pregando sobre isso sem saber de nada. E ele veio no meu ventre assim e falou assim, ó, Deus está virando uma chave hoje. Hoje Deus está te dando novas ferramentas. Aí ali foi mais uma confirmação poderosa, eu me ajoelhei chorando muito. E eu entendi o que Deus estava fazendo. Então, eu não fiquei questionando Deus, se ia dar certo, se não ia dar certo, eu preferi ir pela fé. Foi difícil o início? Foi. Mas eu não me arrependo porque eu sei que foi o Senhor que me chamou, e se Ele chamou, Ele que sustenta, né? Ele que garante. Eu estou falando com o pastor Emerson da IEB Trancoso, um homem que não foi assoviado, um homem que foi chamado por Deus, e sendo chamado por Ele, não hesitou e não temeu, tendo a certeza de que aquele que chama é aquele que sustenta, é aquele que garante Amém. O sustento. Emerson, hoje existe um grande mal chamado depressão. Né? E essa tal da depressão, tem muita gente que espiritualiza ela. Algumas pessoas chegam a dizer que depressão é frescura, outras chegam a falar que depressão é coisa do diabo, mas que depressão é falta de dinheiro, mas a gente vê falta de fé, mas a gente vê pobre com depressão, rico com depressão, mas alguém já me disse que existe uma diferença em meio à depressão. Existem duas coisas que as pessoas não conseguem discernir, que é a opressão e a possessão. Você pode descrever para mim a diferença de opressão e possessão em meio à depressão? Boa. Apertei você, não? Não. Não? Tá tranquilo? É um assunto que eu gosto também, porque Sim. Lá na IEB a gente trabalha muito com essa questão emocional. Sim. Tanto a depressão quanto a opressão, ela está no campo emocional. Certo. E depressão não é frescura não, gente. Inclusive, vários homens de Deus passam por depressão. E a depressão ela pode estar associada a vários fatores. Sim. Né? Um deles é na parte física, para você ter ideia, amigo. Olha aí. Olha isso. Sim. Uma vez, vou contar uma história aqui que eu achei muito interessante, muito pertinente. Tinha um pastor lá de São Paulo e ele estava há um tempo já muito triste, depressivo. E quando o pessoal percebeu, ele já estava 6 meses dentro de um quarto. Um pastor que cuidava de pessoas. De pessoas. E é interessante que as pessoas chegavam da própria igreja, às vezes os obreiros, e chegavam no quarto e falavam, pastor, fala a verdade. O senhor está em pecado? É alguma coisa que aconteceu, que você não quer falar? Ele, não, gente, eu não estou em pecado, eu não sei o que está acontecendo e tal. Depois de 6 meses, foi um abençoado lá, para a glória de Deus,
E ele teve uma ideia, vamos levar o pastor para fazer um check-up, vários exames para poder trazer, né, se tem alguma deficiência. E levaram ele. Quando chegou lá, ele estava com falta de ferritina, ou seja, falta de ferro no organismo, que dá uma depressão. Estava causando porque a depressão, ou seja, ela te leva para baixo, para o desânimo. Isso. E ele estava, a falta de ferro no organismo gera isso. Eu não sei se você sabe, Emerson, eu tive uma depressão muito profunda. Certo. Eu fiquei sem andar, eu fiquei sem falar, não é? Eu perdi os movimentos, eu travei literalmente, eu fiquei barbudo, eu estava em São Paulo nesse período. E quando você fala em depressão, eu imagino quando nós estamos numa estrada, dirigindo um carro e aquela placa diz assim, depressão a 100 metros. Sim. Nós vamos imaginar de que o carro vai fazer isso aqui. Então, eu acredito que a depressão seja isso. Você sai do seu estágio mental normal e você desce para o mundo ilusório. Seria Exatamente. isso a depressão? Um mundo de mentiras, um mundo Também. de ilusões. Também. A pessoa começa a... Isso aí, essa também. Aí já parte para a parte intelectual e a parte literalmente emocional. Lembra lá atrás quando a gente falou sobre as palavras que foram lançadas? Sim. Então, e nessas horas que muitas vezes entra a opressão. Sim. Porque aí o inimigo entra com essa abertura na alma da pessoa, no sentido assim, eu não sou capaz, eu não vou poder, eu não vou conseguir sair desse lugar, e o inimigo vem com uma voz lá dentro dizendo, realmente você não vai sair, você não tem ninguém por você, você foi rejeitado, e isso só vai levando a pessoa à depressão. Certo. Esse momento da opressão. Então você está dizendo que quando a pessoa está deprimida, ela está em depressão, ela se torna um alvo fácil para ser opressa, é isso? Total. Certo. Então opressa você está falando e até sobre... possessa. Certo. Mas o possesso, o cristão, ele consegue ser possesso? Sim. O cristão? Sim. Ele é capaz de ser possesso? E eu vou chegar lá. Sim. Então, por exemplo, isso, como você falou, é rico, é pobre, é classe média, é o ser humano. Certo. Inclusive, eu não sei se isso já mudou, né, porque tem tempo que eu não pesquiso sobre isso, mas os maiores índices de suicídio, o suicídio é um pós-depressão, né? A pessoa que não quer, a pessoa que está em depressão, ela não quer viver, ela quer resolver o seu problema, mas na verdade, eu já quero falar aqui para você, se você pensa em suicídio, pensa em algo de tirar sua própria vida, não faça isso. Tem solução, tem vida para você, Deus tem grandes coisas. A Bíblia diz que nada nessa terra, nenhuma tribulação, perseguição, nenhuma dor, nenhum cansaço, nada pode se comparar com a gloriosa presença de Deus que está por vir sobre as nossas vidas. Então, não desista da sua vida. Ela é muito valiosa para Deus e para muitas pessoas. E dentro desse parâmetro, o maior índice de suicídio na Terra são de ricos europeus. E ricos europeus. Aí você pensa. Certo. São frios os europeus. Isso. Tem a parte fria, tanto no calor humano ali, né? Falta de calor humano. Sim. Tem muitos países que escurece cedo. Isso. E tudo isso gera falta de vida na pessoa, né? E aí vai acumulando as coisas, aonde pode entrar a opressão do inimigo e até mesmo possessão. Por exemplo, um homem de Deus que foi usado poderosamente por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Pedro. Sim, Pedro. Ele foi possesso de demônios. Em João 6, capítulo 66 a 69, no capítulo 6 Jesus vem falando, olha, se vocês quiserem participar comigo, vocês vão ter que comer da minha carne, vocês vão ter que beber do meu sangue. Ele começa a falar. Sim. E aí a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, foram embora, viraram as costas e abandonaram. Sim. Jesus, treinando aqueles 12 apóstolos que ele escolheu, ele vira para os 12 e fala assim, e vocês?
não querem ir com eles também, não querem ir. Pedro se levanta, através do Espírito Santo nessa hora, e fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Ele está dizendo assim, quem? Quem que eu posso seguir a não ser o Senhor? Sim. Aí ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. Ah. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, não foi você que falou isso, mas foi o Espírito do meu Pai, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo que falou através de você. Certo. Minutos depois, Jesus começa a falar, pessoal, eu vou ter que sair dessa terra, eu vou ter que voltar para o Pai. É necessário que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia, eu vejo essa cena, Miro, parece que Jesus vai terminar a frase, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou voltar. Pedro pula na frente dele e fala assim, não, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor morra. Sim. Você acha que nessa hora... Não, Senhor, Sim. eu vou na sua frente, eu dou a minha vida por você. Aí Jesus fala o que para ele? Pedro, Para trás de mim, Satanás. Certo. Mas então eu vou tentar discordar aqui. A gente está no bate-papo. E como que fica o versículo bíblico que diz assim, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Porque a partir do momento em que a gente fala que opressão é o Satanás ficar ali perturbando a mente da pessoa. E possessão é quando ele possui a alma, o corpo da pessoa. E como é que fica então esse versículo que diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca? Então se Pedro foi possuído, ele não era de Deus? Pô. 1 João capítulo 5, versículo 5, tá? Esse versículo, se eu não me engano, que você falou. Mas é muito bom essa parte da gente estar falando para despertar essa curiosidade no povo, né? Quando João fala isso, ele está falando de uma pessoa que não dá nenhum tipo de brecha para que Satanás possa usar ele e possuir ele naquele momento, naquela situação ali. Naquela situação. Pedro estava com uma boa intenção ali? Estava. Por quê? Ele estava dizendo, eu não vou deixar o senhor morrer. Sim. Só que ele foi deixado pela sua própria alma, enganado pela própria alma. Por isso que eu falei que acho que ele não terminou de ouvir Jesus falando, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sim, então, naquele momento, o que ele faz? Eu vou proteger o meu patrimônio, porque Jesus passa a ser um patrimônio para eles naquele momento. Sim. Porque ele largou tudo, a empresa, ele largou os amigos, a família, para poder andar com Jesus. Aí agora, 3 anos depois, Jesus fala que vai embora. Então ele desesperou. Né? Então ele pensou, na verdade, mais nele do que nas outras pessoas. Porque o que ele estava tentando fazer ali? Impedir o propósito de Deus. A obra de redenção, exatamente. De salvação. Então Jesus fala isso para trás de mim, Satanás, porque ele sabia que quem estava agindo na vida de Pedro era o próprio Satanás. Aí, eu vou te responder agora. Sim, mas a gente não pode usar isso como opressão e não como possessão? Eu prefiro usar como possessão. Por quê? Agora eu vou responder em 1 João 5,5. Naquele momento, o Espírito Santo ainda não estava ali, Miro. Sim. O Espírito Santo, ele vinha... Eu já esperava essa resposta sua. Que bom. Eu já esperava. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Muito bem colocado. Bem colocado. A partir do momento em que o Espírito Santo entra... Exatamente. Então agora ele sela o cristão. Exatamente. E agora o cristão não consegue mais ser possuído. E sim opresso. Exatamente. Repare que em João 6, o próprio Jesus fala, você não falou isso de você mesmo, Pedro. Você falou isso pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vinha ter alguns lances com alguns homens de Deus para ser usado. Mas a partir do momento que Jesus morre, ressuscita e fala, eu vou para o Pai e vos mandaria o Consolador, que foi em Atos 2, que veio o Espírito Santo, a partir dali, todo cristão, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, recebe o selo do Espírito Santo. E se ele estiver em Cristo, o maligno não toca. Blindado. O maligno não toca. Ok. Olha, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, beleza? Quero agradecer aquelas pessoas que têm acreditado no Mentalize como um
projeto de mudança de mente para esta cidade. E junto conosco está o nosso amigo Bruno Autopeças. É uma oficina mecânica que abriu em Trancoso, maravilhosa, uma estrutura incrível, cheia de profissionais, para lá de profissionais. Quero falar de Igor Madeiras. Falou em Madeiras, falou em Igor Madeiras, construindo o seu sonho. Quero falar também de Marcos Conveniência, que está hoje patrocinando a vinda do pastor Emerson aqui. Marcos Conveniência, você já sabe, lanches deliciosos, maravilhosos. O pão é uma delícia, tá? Quero falar do meu amigo Moraes Taxista. Quer viajar com segurança? Ligue para Moraes Taxista. Meu amigo Joel da Multigás, nosso parceirão. Obrigado, Joel. O gás acabou. Chame Multigás. Quero mandar um abração também para o nosso amigo Luciano Francisqueto, nosso patrocinador também mensal junto com a gente aí. Ótica Dantas GTA Streams. Quero mandar um abraço também para Forplay Marketing Digital, meu amigo Carlos Vinícius, fazendo o tráfego pago. Olha, você tem sua empresa, você tem seu negócio, você tem sua igreja, você tem sua página de Instagram, de YouTube, você quer ter muitas visualizações, você quer ser o bambambam das redes sociais. Quem pode fazer isso por você é o meu amigo Carlos Vinícius da Forplay Marketing Digital. Quero agradecer a Teia, minha amiga Sóis, e a nossa fotógrafa Nabila Kellen, a minha gatinha, e que é responsável também pela parte técnica, e o meu amigo Gilcinho nos ouvindo. Esses são os nossos colaboradores. Hoje com o pastor Emerson, um prazer muito grande estar com ele aqui. Já falamos de saúde, estamos falando hoje agora sobre o Evangelho de Deus, estamos falando sobre aquilo que um dia eu conheci, aquilo que um dia ele conheceu. Pastor Emerson, o senhor tocou num assunto muito importante quando o senhor estava falando de que alguns líderes olham para a igreja como se fosse sua, olham para as ovelhas como se fossem suas ovelhas. Alguns chegam até aos extremos, e eu já vi isso, de que a ovelha vai viajar, a ovelha vai comprar um carro, a ovelha vai comprar um cavalo, vai comprar um cachorro, tem que ligar primeiro para ele e tal, tem a questão da cobertura e PVP, bababá. Alguns se tornam donos das pessoas. A manipulação da religiosidade tem se tornado tão grande, não é, em alguns casos, não é? E hoje nós estamos vivendo muitas berrações, né, no meio cristão, no meio dos evangélicos. Mas de repente eu me deparo hoje conversando contigo e vejo você com uma visão totalmente diferente, de que você está à frente de um ministério, à frente de uma igreja, mas você entende que aquela igreja não é sua, a igreja somos nós, e aquele local é um local apenas de reunião para a comunhão do povo de Deus. E, no entanto, também você fala de que as ovelhas não são suas. Por que você diz que as ovelhas não são suas? Porque há uma palavra que diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração. Não... Eu acredito o seguinte, Miro, que Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para as igrejas. Olha aí, que corte mentalize esse, meu Deus. Porque a igreja, na realidade, ela é uma só. A igreja de Jesus, ela é uma só. Jesus não vai vir buscar uma placa, uma igreja, se é da Batista Assembleia, se é da IEB, se é da... Jesus vai buscar a igreja dele que está esperando, aguardando, adornada, a noiva que tanto aguarda a vinda do seu noivo. Então, eu sempre falo na igreja, a igreja ela não pode ser de ter como se fosse um curral, fechamentos ali, né? De você faz isso, faz aquilo, se você for comprar aquilo, você tem que falar. Não, a igreja ela tem que ter pasto para as ovelhas se alimentarem com bom alimento. Então, se a igreja tiver isso, a ovelha vai voltar. A Bíblia diz que
a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o nosso sumo pastor é Jesus Cristo. Então, quem é a ovelha mesmo vai estar num ambiente e vai perceber que Jesus está ali. O verdadeiro pastor está ali. Então, quando eu falo isso, eu falo para que, com muito temor no coração, para que eu possa ter a sensibilidade espiritual de levar alimento para o púlpito da igreja, nos aconselhamentos também, um alimento que vai realmente solidificar, edificar aquela pessoa para o Senhor Jesus Cristo e não para nós mesmos. Então que nós possamos ter essa consciência para que essas aberrações e como dizem aí na internet da vida, né, se tem plateia, né, vai ter o espetáculo, né, para não falar outra coisa. Então que não sejamos enganados. A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus e nós devemos ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, a gente certamente não vai ser enganado em momento algum. Ok. Nós temos aqui, está nos assistindo também, nossa amiga Luciana Félix, certo? Paulinho, o seu sogro, o grande Paulinho. Mas eu gosto de você, Paulinho. Você não sabe. Olha, eu acho que nem Neia gosta tanto de você o quanto que eu gosto. Ô, alma boa, é o velho Paulinho, certo? Davi, o seu filho, também está te assistindo, está mandando um abraço. Tá? Emerson, eu acho que você acertou na Mega Sena Celestial, porque você tem uma sogra maravilhosa, que é Neia, né? Uma mulher de raça, de coragem, de trabalho, que ama a obra de Deus. Verdade. Eu conheci Neia ali cooperando na Monte Sião, junto com Paulinho, certo? Você tem um genro que tá fazendo chuva, tá fazendo sol, tá caindo raios, ele tá tranquilo, tá de boa, né? Paulinho, um símbolo de humildade. Eu lembro que Verdade. Um dia eu tava fazendo aqui um campo de futebol e eu tava na rua, quando eu cheguei aqui tava Paulinho plantando grama, descarregando o caminhão das gramas, né? Você realmente acertou de cheio. Você é feliz com essa família? De ter entrado na família Grobério? Opa! Moreira Grobério, né? Paulinho Moreira. Moreira Grobério. Os Moreiras também lá em Linhares são muito gente boa. É verdade, Miro. Eu creio que Deus prepara as coisas, né? Como diz a palavra, Ele nos dá muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Muito além, né? Então, sua esposa também está ali assistindo, viu? A Rai é uma esposa maravilhosa. Me deu... Vamos falar de amor, O maior sonho da minha vida, né? Que é ser pai. Desde pequeno. E hoje eu sou pai do Davi, de 11 anos, e a Isabelle, de 7 anos. E você conheceu o Rayane aonde? Lá em Linhares. Sim. E como foi assim? Tava onde? Já era bombado você, não? Então, não era. E pior que não era, não. Sim. Sim. E aí? Foi amor mesmo. Foi amor mesmo. A parte dela foi amor mesmo. Foi. Mas assim... ela era aluna da minha irmã também é educadora física. Sim. E passei um tempo em Linhares, 2007. 2007 eu estava em Linhares. E ela começou a ir na minha casa, porque era amiga da minha irmã. Aí eu brinco, né? Falo que ela se apaixonou por mim e tudo mais. Eu fiquei enrolando um pouquinho, que era um pouquinho mais nova. Certo. Aí, só que 2008 não teve jeito. Né? A gente se conheceu melhor. Sim. Sentou, orou, conversou. Ela já de Deus, a menina de Deus, eu também já na igreja. Você não sabia muito da vida dela, só... Não conhecia a família ainda. Você não sabia que ela era de uma família riquíssima, abençoada, cheia de grana, não sabia. Pra ninguém dizer que você deu golpe, pô. Lógico. Mas pior que naquele tempo não era, não. Paulinho veio pra cá devendo muito. Seu Paulinho, você não contou isso, velho. Mas graças a Deus, né? Vieram aqui trabalhar, muito trabalho. É uma família marcada, conhecida por uma família de trabalhadores.
De trabalhadores. E- Emerson, sim. É isso. Não, eu fico muito feliz mesmo. Aí, beleza, se conheceram e... Conhecemos. E graças a Deus hoje... E como cristãos não demoramos a pensar em casar. A casar logo. E em menos de 2 anos a gente noivou, casou. Fogo e pólvora não dá dá. certo junto e vamos casar, E né, aí, meu amor? casamos e Pronto. estamos aí há 15 anos casados, para a glória de Deus. E eu vejo em Rayane, quero mandar um abraço para Rayane, certo? Dizê-la que a tenho também, né, em meu coração, gosto muito. A Rayane está sempre sorrindo. Eu sei que a nossa vida não é só de sorrisos, existem os momentos de dificuldade, mas o sorriso de Rayane é muito bonito. Não é? Eu presto muita atenção nisso. E os seus sorrisos se combinaram. E eu acredito que a IEB está nas mãos de 2 jovens abençoados, Amém. chamados por Deus. Emerson, começou pequeno, agora você está construindo uma mega igreja. Para quantas mil pessoas? Fala para nós. Meu irmão, a ideia é ali 1.000 pessoas sentadas. 1.000 pessoas sentadas. Meu Deus do céu. É um ato de muita fé, né? Você estava falando sobre uma questão de alimento. Você se preocupa em alimentar bem as suas ovelhas. Você também tem a preocupação quando você não vai pregar. Você tem a preocupação de quem você vai convidar para a sua igreja? Total. Sim. 100%. Você acha que esse é o segredo de uma igreja sadia? Não tem como você trazer uma pessoa que você não conhece, que você não... Porque, como você falou, muitos hoje podem ter uma excelente oratória, pode falar, né, de uma forma persuasiva, mas se não for homem de Deus, mulher de Deus, que a Bíblia fala que o convencimento do pecado, do juízo, da justiça vem do Espírito Santo. Então, se não é através do Espírito Santo, então a gente tem muito cuidado mesmo. Graças a Deus, ali na igreja, a gente tem muita pessoa boa que tem, né, esse dom de ministrar a palavra. O dom da palavra. O dom da palavra. Você acredita que você está deixando um legado, tem preparado líderes? Porque existem pastores, Emerson, que quando começam a ver algumas lideranças aparecendo, eles começam a ver estas pessoas como concorrentes dele. Então. Né? E vão deixando essas pessoas de lado. Como é a sua visão em relação a isso? Eu vivi isso aqui, tá? Eu vivi isso aqui em Trancoso. Eu preciso até depois passar em seu gabinete. Vamos marcar. Né? Então, eu vivi isso. Eu queria apenas ajudar. Sim. Né? E fui muito mal compreendido e eu não gosto de ir para briga, certo? Em relação ao reino de Deus. Sim. E eu recuei. Sim. E eu sinto falta disso, porque eu recuei. Mas tem muitos pastores que não têm medo, que olham para aquele que Deus está usando, que está crescendo e o chama para perto. É esse o comportamento seu? Sim, inclusive ontem eu estou recuperando de uma virose, né? Assim, praticamente 100%. Talvez deu para ver alguns... Sim. Mas ontem eu não consegui ministrar. Certo. Então, como a gente tem 2 cultos... Olha aí. Eu queria chegar nessa questão dos 2 cultos. Aí a Rai, né, minha esposa, ministrou no primeiro culto, e a irmã Valéria, a nossa querida irmã Valéria, foi muito usada também por Deus ontem para ministrar no segundo culto. Então, maravilha. O que me deixa feliz é saber que tem pessoas que estão levando um alimento que a gente sabe que é correto, que é um alimento sólido, Você não tem medo de mudança na mente do povo, na linhagem. Não tem por quê, Miro? Porque, na verdade, a Bíblia fala que, e é o que eu penso também, uma igreja ela não pode ser uma igreja somente pastoral. Sim. Por exemplo, o meu dom é pastoral. Sim. Então, que beleza. A gente sente isso. Você gosta de ouvir. Isso. E tem gente que é um dom evangelístico, né? Que são os 5 ministérios que a gente fala, né? Evangelístico, pastoral, apostólico, profeta e de mestre. E a nossa igreja tem todas essas características. A gente tem profeta, a gente tem apóstolo, a gente tem tem mestre. cardeal lá ainda não, né? Ainda não. Mas assim, eu fico muito feliz com essa diversidade, porque aí leva um alimento sólido, mas de diversas formas, porque tem gente que gosta de ouvir uma palavra mais profética, e faz parte, é legal isso. Beleza. Emerson, eu quero chegar em um ponto muito importante, porque eu acho que nós temos poucos minutos aí, filha. Quantos minutos a gente ainda tem aí? 6 minutos? Ixi, rapaz. Você tem...
a IEB Trancoso tem algo maravilhoso que me chamou muito a atenção. Em relação aos dízimos e às ofertas, a Bíblia diz que parte desses dízimos e dessas ofertas é para que haja mantimento na minha casa. E um dia eu vi uma filmagem da IEB Trancoso, de que vocês têm lá um armazém cheio de alimentos, certo? Para os membros, para os órfãos, para as viúvas. Então quer dizer que você tem colocado em prática como pastor da igreja e tem a sã consciência de que o uso do dízimo, além do dever de remunerar o seu obreiro, como diz lá a palavra de Deus. Eu hablo espanhol também. Né? Então a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas diz também que é preciso que se olhe para os órfãos e as viúvas. Como é esse projeto, em poucas palavras, que vocês têm lá de alimentar. O povo da IEB passa fome? Só se quiser. Só se quiser. Só se o orgulho. Porque eu vi um armazenzão lá, show de bola. Só se o orgulho for muito grande de não vir pedir algum tipo de ajuda, né? Porque também, com tantas pessoas, a gente não consegue saber de todo mundo. Saber da vida de todo mundo, né? Certo. Mas assim, eu entendo que a igreja, como é o próprio nome, né? É os chamados para fora. Igreja significa os chamados para fora. Sim. Então, e uma família para pertencer. Para pertencer. É uma família. Exatamente. Então, ali dentro nós funcionamos como uma família estruturada, que está ali organizada e também que se reúne para receber o mesmo alimento, de poder se alimentar, para poder sair e levar esse alimento para as escolas. Quando eu falo alimento, o alimento espiritual, literalmente. E também o alimento físico quando é necessário. Então as pessoas que nos procuram e que a gente consegue atender, a gente fica muito feliz também. Hoje a gente tem o projeto Craques do Futuro, que é de futebol de meninos de 7 a 13 anos. Show de bola. E temos também o projeto Melodia, que funciona todo sábado pela manhã lá na igreja, a partir das 9 horas. De 9 até 17 horas vai ter professor de música ali na igreja todo sábado. Então, são esses projetos. Olha, tem um Douglas assistindo, é membro Douglas da sua igreja, que já comentou. É o meu líder em treinamento. Já comentou duas vezes, parabenizando a live e falando do pastor dele. Bom, Nabila me deu uma notícia boa aqui, tomara que seja boa mesmo, que eu posso continuar mais 15 minutos. A câmera aguenta. Vamos embora. Aí, às 21h20, você se despede. Porque esses dias o cara deu uma entrevista aqui e não deu para ele se despedir. Então, beleza. Maravilha, Emerson. Parabéns por essa... Como que é chamada? É o armazém de quê? Armazém do Bem. Armazém do Bem. Olha que maravilha, não é? A IEB de Trancoso tem. O Armazém do Bem. Os dízimos e as ofertas também são usadas para alimentar o povo de Deus. Eu estou quase indo ser membro da IEB, certo? Porque existem coisas, Emerson, que não dá para se admitir, né? O pastor esteve aqui para conversar, está comigo, eu digo, rapaz, se eu vou para a sua igreja, eu vou lhe dar muito trabalho, porque eu penso desse jeito. Eu acho que é inadmissível que você tenha dentro da casa de Deus, ela podendo ajudar pessoas passando fome. Não é? Agora, você tem uma questão hoje de que a igreja tem 2 cultos. Sim. Não é? Um culto começa a que horas? 18 horas. 18 horas. E o outro às 19h30. Aí de 18 vai até às... 19h20. 19h20, certo. Então, mostra que o crescimento tem sido tão grande. A mão de Deus está sobre aquele lugar em que você vive um momento maravilhoso que eu vivi na minha vida quando pastoreava, que nós tínhamos 2 cultos por dia. Só que era de segunda a segunda. Eu era doido. Rapaz. De segunda a segunda era monte todos os dias, 6 da manhã e de noite, né, a unção de Deus descia e era uma loucura, uma doideira celestial. Não é? Então hoje são 2 cultos da igreja. Vocês colocam aqueles cones ali, os meninos vestidos, que maravilha. Sim. Muito legal, né? E por que 2 cultos? Porque no espaço agora que nós estamos ainda, não cabe, né? Certo. Aí quando graças a Deus, a gente tem uma aderência maior no primeiro culto, às 18 horas. Então, graças a Deus, está lotando.
Está enchendo. Sim. E no segundo culto tem isso. ocupação de 70%, 80%, que é um pouco menos gente, mas se fosse unir... Por exemplo, geralmente quando a gente faz o Start, que é um curso que a gente faz para quem quer ser novo membro, para conhecer a visão, a missão, os valores da igreja, conhecer um pouco mais da gente, Sim. o Start está acontecendo agora e acontece aos domingos às 18 horas, exatamente porque é o culto mais cheio. Sim. Então a gente tem lá 15, 20 pessoas fazendo o Start, ela sai do Start e vai para o segundo culto. Então, assim, tem dado super certo, né? Até a gente... ir literalmente para esse espaço maior. Certo. Quando for para o estado. Aí já vai voltar um culto. Por enquanto, um culto somente. Certo. Por enquanto. Por enquanto. A gente Você está na fé. Estamos na fé. Você está na pegada. Já há alguns anos. E as congregações? Pois é. Cadê a congregação de Sapirara? Eu sabia que você ia entrar nesse assunto. Eu já soube que o terreno está comprado. O terreno, eu passei em frente ele agora. Eu estou pesquisando tudo, rapaz. Eu estou pesquisando tudo. Já me disseram que o terreno está comprado. Tá. É isso mesmo? Para a glória de Deus. Qual o tamanho desse terreno? 602 metros quadrados. É um terreno considerável. Né? Será que eu vou ser que pelo menos o porteiro dessa igreja daqui vai servir, Sapirara, né? Para servir? Eu tô aqui para servir. Eu falo, Sapirara precisa de uma obra como a IEB, não que as outras eu entendo. Inclusive, assim, às vezes eu sou cobrada, vamos abrir lá em Itaporanga. Sim. Mas eu falo o seguinte, que... Você sabe quando você começar a abrir, aí você se torna apóstolo, né? Não, mas eu vou continuar como pastor. Então... Eu tinha um amigo que se você não chamasse ele de apóstolo, ele ficava zangado com você. Uma semana. Paulinho conhece ele. Fala, Paulinho! Então... Rapaz, ser entrevistado por mim, o pessoal diz que eu sou doido. Eu não sou não, mano. É porque eu penso o seguinte, Miro, que uma igreja ela não se abre. Eu poderia abrir igrejas em outros lugares, né, e dar esse suporte aí, mas eu penso que a igreja ela nasce no coração de Deus. Então, Sim. enquanto o Senhor não falar, literalmente, olha, Sim. Por enquanto ele está falando, vem falando há alguns anos, alarga a sua tenda. Alarga a sua tenda. E nós estamos alargando isso agora. Alargando. Né? Então eu creio que... Porque a Bíblia fala assim, ó, o Senhor é quem acrescenta o povo à obra dele. O Senhor é que acrescentava em Atos 2 as pessoas à igreja de Cristo. Então se uma igreja ela parte do princípio que Jesus é o cabeça, de que Deus que governa essa igreja e que nós só estamos ali para ser cooperadores de algo que Deus já iniciou há muitos anos atrás, não tem como dar errado. Então, quando você fala isso, Emerson, que o Senhor é aquele que acrescenta, eu consigo ver no termômetro espiritual de que a mão de Deus realmente é sobre a IEB, porque de forma muito natural, não é? Você hoje consegue ter 2 cultos num distritozinho pequenininho de 30 mil pessoas, com igreja para tudo que é lado. Sim. Isso é algo sobrenatural. Não é? E eu louvo a Deus por sua vida. Amém. E eu acredito que as pessoas não são mais tão né, eu queria usar uma palavra aqui, mas as pessoas já estão ligadas em quem realmente vem com o coração sincero fazer a obra de Deus. E se Deus tem acrescido, se Deus tem feito o seu ministério que prosperar, é porque ele tem visto o coração dos seus líderes. Amém. Ele tem visto a verdadeira intenção do seu coração. Não quero aqui lhe jogar floreios, né, sim, tal, sim. Mas até partindo, não se escandalize, existe uma música de Zezé de Camargo e Luciano, eu não ando ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, não, mas tem poesias bonitas por aí, que ele diz, quero flores em vidas. Então eu deixei para lhe jogar essas flores nessa noite. Sim. Né? A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, e eu quero lhe honrar aqui nesse espaço que Deus tem nos dado, nessa ressignificação, né, profissional. Sim. Era algo que a gente sonhava. E dizer, Emerson, que você não tem ganhado, não é, a graça somente dos membros da sua igreja. Você tem a graça da minha família. Amém. Certo? Nós amamos você. Eu tenho por você um carinho muito grande. Não é? Você não sabe o tamanho desse carinho. Amém. E respeito.
não é? Meu desejo é que você arrebente. Amém. Viu? E eu tenho vontade de ser sua ovelha. Mas eu acho que eu vou lhe dar trabalho, velho. Não sei, eu fico pensando. Será, Nabila? Será que você vai... Nabila, vai. Vai. Aí minha mulher disse que eu vou dar trabalho. Por quê? Mas Nabila dá uma força lá. A mulher segura a onda. Emerson, tinha um assunto que eu queria tocar contigo. O que você acha? Hoje tem um pessoal que tá pregando por aí. Aí o cara chega assim e diz assim, olha, aqui está... Como é o sobrenome de Paulinho? Moreira. Paulinho, aqui tem um homem que começa com letra P, o nome dele é Paulinho. A segunda letra do sobrenome é M. Olha, ele mora num condomínio que começa com letra C. Aí essa semana eu descobri que essa galera tá fazendo isso. Pesquisa a vida do povo. Você viu essa matéria? Uhum. O que tá acontecendo, Emerson, nesses últimos dias com... Eu não quero dizer com o evangelho. Tem aparecido um bocado de picareta aí no nosso meio, Emerson. O que está acontecendo é o que a Bíblia já dizia muitos anos atrás, né? Sim. Nos últimos dias, sim, né? Vocês veriam falsos profetas. Sim. E até por causa disso, muitos se apostatariam da fé, ou seja, se afastariam, abandonariam a fé. E eu fiquei triste ao saber disso aí, né? Você viu a reportagem? Eu vi alguém falando sobre essa reportagem de que as pessoas fazem as pesquisas antes, né? Na vida das pessoas. E biblicamente isso também, mesmo se não houvesse essas pesquisas, biblicamente não tem nada que respalda isso. Porque se você vai lançar uma profecia para uma pessoa, é algo muito específico. Sim. É algo que Deus vai trabalhar. Eu acredito nisso. Eu acredito. Sim. Mas não de uma forma, por exemplo, fiz 7 anos agora de pastor na IEB. Eu me lembro que eu devo ter falado assim, no público, umas 2 ou 3 vezes. Porque Deus, mesmo assim, porque Deus me pediu muitas vezes. Mas nada que pudesse escandalizar a vida da pessoa, envergonhar. E várias vezes eu falei no particular, porque Deus me dá essa palavra. E eu acho que o inimigo acaba usando essa oportunidade, essas pessoas que têm essa maldade, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, maldade ou falta de caráter. Quando você fala de que às vezes você chama a pessoa no particular, eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas são envergonhadas no meio da multidão ali, não é, por pastores, por líderes, não é, até essa questão de, às vezes a pessoa comete um pecado, ela é chamada à frente da igreja para contar o seu pecado e pedir perdão para toda a igreja, e a gente sabe que ali ela está se afundando mais ainda, porque, na minha forma de ver... E eu também concordo. Não é porque ela chega lá, ela conta o pecado dela, que nem todo mundo sabia o que foi que ela cometeu. Não é? E ela vai pedir perdão para a igreja e aquela história de dizer que perdoou, mas nunca mais ela vai ser vista como antes. Não é, Emerson? E quando você diz que você chama essas pessoas em particular, mostra que realmente... Essa é a sabedoria, né, que a vida deve ter. Inclusive, quando acontece alguma coisa, quando chega pra gente, a gente procura primeiro... É o que a Bíblia diz, né? Você chama o irmão, né? Confronta o irmão. Se ele não ceder, você chama mais testemunhas. Sim. Mas sem essa exposição, porque isso aí, como você falou, é muito mais danoso, né? Gera traumas na pessoa. Olha, eu quero mandar um abraço para minha episcopisa Neia Grobério. Neia, um abração, prazer muito grande, me sinto felicíssimo. Você logo, logo estará aqui conversando com a gente também. Neia é o grande amor da vida do velho Paul, né, do meu amigo Paulinho, né? Neia, um abraço para você. Emerson, o papo tá bom, mas estamos chegando ao final.
Né? Que pena, né? Que pena, mas logo a gente vai ter aqui um podcast de 2 horas. Pronto. Aí sim, hein? Nós estamos orando a Deus aí pra gente comprar umas máquinas aí que duram mais. Eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração e deixar com você suas considerações finais com uma palavra de fé a este povo que lhe assiste. Eu quero agradecer também, Miro, a Nabila, né? Sua família. Dizer que as portas estão abertas, né? Para serem ovelhas, para estar junto com a gente lá. Porque a obra, ninguém faz nada grande sozinho, né? Então, a gente precisa unir forças de pessoas que amam a Deus, que entendem o propósito. Nós não estamos no reino de Deus disputando uns com os outros. Nós estamos no reino de Deus para acrescentar a obra que Ele já está fazendo. Olha o que a Bíblia fala, nós somos cooperadores do reino de Deus. E um cooperador, ele não chega fazendo o que ele quer, ele chega fazendo aquilo que já está sendo feito. E a IEB, ela tem esse modelo, esse estilo de vivência e de convivência entre irmãos, de honrar uns aos outros, de poder ser uma igreja dinâmica, contextualizada, uma igreja que tem uma visão de reino, uma igreja que ama a Deus de todo o seu coração e ama ao próximo como a si mesmo. Não somos uma igreja perfeita, porque nenhuma é. Nós não somos perfeitos, sabe por quê, Miro? Porque nós estamos lá. A igreja, a IEB não é perfeita porque eu estou lá, porque nós não somos perfeitos. Então, mas nós procuramos, como diz um amigo meu, pastor, procuramos ser de verdade. E claro que existem falhas, mas mais do que essas falhas, existe a graça de Deus, existe o favor de Deus, existe o amor de Deus, e nós sentimos isso sempre. Então, a minha palavra, você que está assistindo, você que assistiu, você que vai assistir esse podcast, a minha palavra é: continue firme no propósito que Deus traçou para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, e quando você se encaixa dentro do reino dele, você faz aquilo que ele tem te pedido, você se torna a pessoa mais feliz desse mundo. Não precisa ter muita coisa, mas você tendo Jesus, você já tem tudo o que você precisa. Então a minha palavra é: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E você será feliz e abençoado em todas as esferas da sua vida. Deus te abençoe. Ok, essas foram as considerações finais do pastor Emerson Badiani, ele que é o grande amor da vida de Rayane. Eu quero agradecer a você, pastor Emerson, por ter atendido ao nosso convite. Agradecer a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos colaboradores. Dizer a você que, se você quiser ver sua marca, seu nome sendo arrolado aqui, ó, em todos os nossos podcasts, são 2 podcasts por semana. Essa semana teremos 3. Amanhã estaremos aqui com o advogado Tadeu Prosdocimi. Na sexta-feira, o doutor Anderson, o vereador. Tá certo? Então, se você quiser ser um colaborador, entre em contato conosco. Será um prazer muito grande ter você aqui na equipe do Mentalize. Que Deus nos abençoe, nos guarde, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Amém.